Começa agora o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje vamos conversar sobre inimigo interno. Isso mesmo, na história do povo de Deus houve muitos momentos, em especial nessa semana vamos ver um, em que Israel desrespeitou a aliança e perdeu a bênção de Deus. É sobre isso e muito mais o Lições da Bíblia que está começando agora. Olha que bom, já estamos juntos aqui para estudar a Bíblia com você. Muito obrigado pela sua companhia, por estar conosco a cada semana, não é? Estudando juntos aqui esse tema tão especial. Ao longo dessa temporada, o tema é Josué, esse livro tão importante na Bíblia que vem depois do Pentateuco, ali nos mostrando o estabelecimento do povo de Israel na terra prometida. E quem nos ajuda a entender esse tema são os nossos amigos que estão aqui a cada semana dessa temporada especial. À minha direita, o pastor André Vasconcelos. Bem-vindo, André. Obrigado pelo convite, um privilégio estar aqui mais uma vez com vocês. E eu gostaria de aproveitar esse ensejo, pastor Vinícius, para mandar um abraço para minha esposa, Angélica, que está acompanhando o programa, e também para os meus sogros, a Ana e o Alexandre, que inclusive você os conhece. Muito bem, graças a você, a gente teve a oportunidade de estar juntos, né? São capixabas, né? Sim. Gente finíssima, um abraço para eles aí também, para a Angélica. Amigo Nilson, pastor Nilson, bem-vindo mais uma vez. Obrigado, também aproveito para agradecer à Associação Norte do Pará, onde eu trabalho ali em Belém, pela liberação, né? Especialmente a administração, por ter liberado para estar aqui com vocês nesse momento especial. Grande abraço. Quem é o presidente lá? Pastor Wellington Almeida. Pastor Wellington, obrigado por liberar o Nilson, que está fazendo um grande trabalho aqui no Lições da Bíblia. Muito obrigado. E o nosso amigo, pastor Jonas Leal. Bem-vindo, amigo, mais uma vez. Prazer é tudo meu. Bom, eu vou aproveitar também e mandar um abraço para meus pais que estão acompanhando lá no Rio Grande do Sul, lá no finalzinho do Brasil, né, Rio Grande, próximo ao Chuí, o Dagoberto e a Kátia. Costumo dizer que da minha casa eu consigo ver o vento fazendo a curva e voltando, né, lá no finalzinho. Irmão Dagoberto, irmã Kátia. Kátia. Abração para vocês, queridos. Pastor Nilson, ora para a gente, por favor. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. E obrigado porque as suas bênçãos estão sobre o seu povo nesse dia especial. Amém. Pedimos que continues abençoando agora o estudo da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. O título da lição dessa semana aqui no nosso programa é O Inimigo Interno. Isso aqui, pastor André, evoca a ideia de que Deus está abençoando o seu povo, mas às vezes nós mesmos somos aqueles que atrapalham isso, né? E esse fato, esse elemento aparece muito forte na história de Israel após a conquista de Jericó, não é? Queria que você, antes de nós falássemos de uma derrota assim, surpreendente do ponto de vista humano que Israel teve numa pequena cidade chamada Ai, em que o inimigo interno agiu, que você falasse um pouquinho aí da destruição da grande cidade de Jericó. Importante a gente, obrigado pela palavra, pastor Vinícius, é interessante a gente abrir a Bíblia, convido os nossos amigos aí a acompanharem conosco em Josué capítulo 6 e ver quais foram algumas das instruções que os israelitas haviam recebido sobre os espólios da cidade de Jericó. No versículo 18 e no versículo 19, pós a destruição da cidade, nós vemos aqui o relato, versículo 18 diz: "Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém toda a prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro." E versículo 21, então, é dado aqui as instruções para exercer, como nós explicamos em programas anteriores, o herem, né? Tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois e ovelhas e jumentos, todos eles deveriam ser destruídos. Eles estavam sobre a condição do herem. Interessante que Deus instruiu o povo, e a gente sabe como aconteceu a conquista de Jericó, né? Deus instruiu que o povo fosse, marchasse todos os dias, e no sétimo dia eles
rodeassem a cidade 7 vezes, tocassem a trombeta. Interessante aqui, a trombeta, a palavra que aparece aqui é uma palavra diferente, é a palavra para jubileu, para o ano jubileu. A expressão é shofarot, né? Trombetas de chifre de carneiro, que ali aparece a expressão yovel, são literalmente as trombetas do jubileu. Então, nesse contexto, as muralhas ruíram, o povo de Israel entrou na cidade, conquistou a cidade, incendiou a cidade de Jericó, cumpriu os requerimentos do Herem, aniquilou a população, salvo Raabe, que foi resgatada juntamente com a sua família, mas teve um homem chamado Acã, que resolveu infringir a aliança. Havia um pacto, e a gente precisa lembrar que a promessa da terra é uma promessa pactual. O povo precisa ser fiel às estipulações desse acordo para receber a bênção da posse da terra, a herança. Mas nesse contexto, um indivíduo violou a aliança, o que comprometeu toda a população, todo o povo de Israel. Então, numa batalha seguinte, na cidade de Ai, o exército de Israel cai diante da população daquela cidade. Essa foi a grande tragédia. E isso tem tudo a ver com a questão da aliança, que seria importante, embora nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso posteriormente, mas seria importante a gente entender, né? Basicamente, uma aliança é um acordo. A palavra hebraica berit, né? Que normalmente é usada com o verbo cortar em hebraico, né? Eles cortavam a aliança, era uma maneira deles fazerem um acordo. Essa aliança podia ser entre partes iguais, né? Correspondentes, mas normalmente essas alianças eram feitas entre um superior e um inferior, né? Que nós costumariamente chamamos de vassalo, o inferior, e suzerano, né? O superior. Há muitos elementos dessas alianças, inclusive no mundo antigo, muitos desses elementos foram resgatados, né, pela arqueologia, mas eu queria mencionar 3 aqui que são, quem sabe, os mais importantes. No momento de aliança, havia o prólogo histórico, onde o suzerano, ele relembrava os benefícios que ele já tinha proporcionado. Então, é uma maneira de definir a identidade do soberano, né? Logo após, vinha as estipulações, né? Então, nessas estipulações, então esse é o nosso acordo. A minha parte é fazer isso, a sua parte é fazer esse outro, né? Então, cada parte nessa aliança tinha o seu papel, né? E posteriormente, na parte final, você tinha as consequências, né? As que nós chamamos de bênçãos e maldições. Então, se essa parte cumprir essa parte do pacto, esses são os benefícios que ele vai obter. Agora, se ele descumprir, esses são os problemas que ele vai enfrentar, né? Então, a aliança está fundamentada no livre-arbítrio, né? Deus, ele tem a iniciativa de procurar Israel para fazer uma aliança, mas Israel tem uma escolha. Pode entrar nessa aliança ou não. Inclusive, isso tem tudo a ver com essa libertação de Israel do Egito, porque enquanto escravos no Egito, eles não tinham escolha. O escravo não tinha escolha. Agora Deus os liberta, e agora eles têm a escolha de entrar em uma aliança com Deus. Mas uma vez que você entrou nessa aliança, ambas as partes estão comprometidas até a morte, né, para que essa aliança seja cumprida. E não foi isso que aconteceu no caso aqui do capítulo 7, né, que tristemente conta a história dessa derrota de Israel. Acho que 2 razões são as principais para a derrota de Ai, né? A primeira é a questão da violação da aliança, né, por Acã, o pecado de Acã, como nós conhecemos. Mas, em segundo lugar, também nós poderíamos destacar aqui essa confiança excessiva dos israelitas, né? Lembra que no capítulo 9 nós estudamos sobre o fato de que eles não consultaram o Senhor antes de fazer aquela aliança com os gibeonitas. E aqui está acontecendo a mesma coisa. Então, nesse sentido, eu acho que tem uma lição, nesse ponto a gente conta uma lição importante para a gente. O sucesso pode se tornar perigoso, né? Pode nos tornar independentes, né? E é isso que está acontecendo aqui com Israel, eu penso. Eu trago aqui um contexto de Juízes, né, capítulo 17, diz assim: eu, o Senhor, sondo o coração, eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Interessante que nós vemos aqui no contexto de Josué, capítulo 7, especialmente, que o maior inimigo não era o inimigo, as muralhas fortificadas das cidades, o exército poderoso que eles tinham, mas era o inimigo interno,
aquele que nós podemos chamar em guerra de o fogo amigo, né? O inimigo interno. E Paulo vai usar a metáfora do corpo em 1 Coríntios 12, quando ele diz que todos nós somos membros de um só corpo, e quando um membro desse corpo sofre, todo o corpo sofre. Trazendo a aplicação para a igreja, nós vemos que, nesse caso de Acã, o pecado dele minou Israel, quebrou a aliança e prejudicou toda a nação, tanto é que depois de uma mega vitória em Jericó, ele sofre uma derrota para uma nação praticamente, assim, muito inferior, comparando, né? E isso é interessante e importante a gente lembrar que a Bíblia, ela está distante de nós, cronologicamente, geograficamente, culturalmente, né? A cosmovisão bíblica é muito diferente em diversos aspectos. E um deles é exatamente o que o pastor Nilson colocou aqui pra gente. A Bíblia, ela funciona no contexto de solidariedade corporativa, como nós chamamos, né? As pessoas nunca eram vistas como um indivíduo apenas, né? Claro que, do ponto de vista da salvação, Deus trabalhava com cada um individualmente, cada pessoa tinha sua decisão. Mas em termos das consequências das nossas ações, não é esse o caso. A gente pode ver isso em várias circunstâncias. Por exemplo, o pecado de Adão. Você pode falar assim, mas foi Adão que pecou e não fui eu, né? Mas Adão é a humanidade, ele incorpora a humanidade. A figura do rei no Antigo Oriente Próximo, Israel também, o rei é o povo. Então, quando o rei peca, O povo sou eu, né? o povo sofre também as consequências, porque o rei é o povo. A gente acaba enfatizando isso do ponto de vista negativo, mas também essa solidariedade corporativa nos beneficia. Eu acho que Paulo, em Romanos capítulo 5, versos 18 e 19, versos 18 e 19, nós lemos assim, eu acho que vale a pena a gente ler esse texto. Portanto, diz Paulo, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Por quê? Como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então, nós não precisamos ir na cruz morrer pelos nossos pecados, porque Cristo foi no nosso lugar. Ele agora é a nova humanidade. E ele é apresentado em Daniel capítulo 7, né, que é um capítulo tão importante, como esse homem, né, esse representante da humanidade. Né? Então, é isso que acontece aqui. A gente se pergunta, mas não é justo o povo sofrer se o pecado foi de Acã. Mas a Bíblia não vê nenhum problema nessa relação do coletivo, porque Acã é o povo, né? E é interessante a gente pensar que isso estava claramente delineado na aliança, como nos versos que eu havia lido, né, quando Deus dá as instruções aqui de como, no capítulo 6 de Josué, como deveria ser a conquista de Jericó, no versículo 18 e 19, ele especifica a questão dos objetos condenados, aí no versículo 20 e 21 fala da destruição e como o povo executou essa destruição. A gente vê aqui, especialmente no versículo 21, a menção a todas as pessoas de Jericó. Aí alguém pode perguntar, mas todas essas pessoas deveriam ser condenadas? Então, há uma simetria entre o episódio de Acã e a destruição dos cananeus, porque mesmo as pessoas, talvez os idosos ou os jovens, eles participavam daquela comunidade e eles eram responsáveis pelaquela comunidade, assim como um indivíduo de Israel fez com que todo o povo de Israel perdesse a guerra. Por quê? Porque aquele indivíduo falhou, a liderança falhou em supervisionar a atitude de Acã, de modo que todo Israel falhou com a falha de apenas um indivíduo e levou o povo a perder a guerra. Ou seja, há uma simetria entre o que acontece com os cananeus, com os habitantes de Jericó, e o que acontece com Acã no contexto da Batalha de Ai. Excelente comentário para a gente entender que é tanto de um lado quanto de outro, né? E provavelmente por parte de Israel faltou a exortação do líder, né? Porque, como você disse, uma vitória geralmente gera uma sensação de vou ganhar de novo, né? E geralmente depois de uma vitória a gente tem que se preparar porque pode vir um fracasso muito grande. E foi de fato o que aconteceu. Faltou supervisão, o povo achou que já estava ganha, era uma cidade bem pequena, aí
e um grande ai veio para Israel, na verdade, na sequência, né? Porque foi um fracasso, uma vitória muito grande, né? O texto também aponta de Josué 7 para uma dimensão escatológica dentro desse contexto aqui. Antes da entrada na Canaã Celestial também, a igreja passará por uma prova, por uma provação grande, e é importante entendermos que toda a congregação precisa estar santificada ao Senhor, buscando a santificação. E isso vem parte da liderança. Então, certamente está falando para líderes que estão nos assistindo, e é muito importante que a igreja esteja consagrada ao Senhor, buscando sempre estar alinhada à aliança que Deus fez, né? Isso traz um ponto importante. O fato de aquelas pessoas como idosos, às vezes crianças, né, terem sido mortas nessa situação de guerra, não significa que o destino delas está traçado, porque nós estamos lidando aqui com uma questão de consequências e de outra coisa é a questão da responsabilidade individual para a salvação, né? Perfeito. Então nós, numa guerra, nós temos diversos pessoas que morrem no meio do fogo cruzado. Inocentes, né? Inocentes, no meio do fogo cruzado. Mas isso não determina o destino final dela, né? Aqui nós não estamos lidando com vida eterna e morte eterna. Deus conhece os corações e sabe todas as coisas. Então, por mais que seja difícil hoje para um ocidental, né, moderno, aceitar a questão da coletividade, ela é inegável, né? O que eu faço como pai, as decisões que eu tomo como pai vão afetar a vida futura dos meus filhos. Eles vão vão fazer as escolhas deles, mas eu posso trazer vantagens ou desvantagens, né, nessas escolhas. Então, nesse sentido, a gente ouve uma frase na internet e às vezes nos diálogos, né, hoje em dia, dizendo assim: a minha vida cuido eu e você cuida da sua, né? Mas essa não é uma perspectiva bíblica. Na perspectiva bíblica, o seu problema é o meu problema, é o nosso problema, né? Nós somos parte, como o pastor Nilson falou, de um corpo, né? E cada parte é importante. Nós vivemos numa sociedade altamente individualista. Exatamente. Cada pessoa acha que é o universo, que é uma ilha. E a igreja precisa ser um contraponto muito forte em relação a isso. Lamentavelmente, nós observamos que essa influência do individualismo da sociedade avança também para dentro da igreja, né? Então, as pessoas acham que podem viver de acordo com seus próprios padrões. Não importa o que a Bíblia diz, o que a igreja convenciona em seguir os seus princípios. Não, eu vou fazer do meu jeito e Cristo vai me aceitar do jeito que eu sou. E não interessa o que você pensa. Essa não é a ética que emerge do texto bíblico. Nós temos um compromisso, em primeiro lugar, com a palavra de Deus, com a sua palavra e com a sua igreja. E as ações positivas que fazemos, elas interferem positivamente na igreja. E as ações negativas, é verdade também. Nós temos esse compromisso, né? Nesse contexto, essas pessoas acabam ignorando o ambiente pactual, em que cada um tem uma estipulação, né, dentro como um povo de Deus, que ele deve seguir, que vai acompanhar de bênçãos e maldições. No próximo bloco a gente pode retomar esse assunto, quem sabe, e explorar ele um pouco mais. Não tenha dúvida, pastor André. Nós estamos estudando aqui o programa Lições da Bíblia. Você já sabe, o programa Lições da Bíblia é pautado na lição da Escola Sabatina. Então, você pode adquirir ou assinar a lição da Escola Sabatina em lições.cpb.com.br. A gente vai fazer um breve intervalo, não sai daí, o programa Lições da Bíblia volta já já. Já estamos de volta agora com o programa Lições da Bíblia, no segundo bloco, para conversar com você sobre a Palavra de Deus. E eu tenho aqui na minha mão uma revista muito especial, a revista Esperança, edição Na Mira da Verdade. Você sabe que o programa Na Mira da Verdade é apresentado pelo professor Leandro Quadros e também pelo Tito. E aqui o professor Leandro Quadros resumiu as principais questões que chegam para ele e está aqui já documentado para você poder recorrer às respostas preciosas e bíblicas que o professor Leandro Quadros dá para perguntas difíceis. Olha, por exemplo aqui, o dom de línguas vem de Deus mesmo? É uma pergunta que vai ser respondida aqui. Podemos falar com os mortos? O que a Bíblia diz sobre o estado do ser humano quando morre? Existe arrebatamento secreto? Tem mais coisas aqui, olha. Textos difíceis sobre o consumo de carnes imundas. E aí? Pode comer carne de porco, carne de outras? O que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Aqui o professor Leandro Quadros explica detalhadamente com textos bíblicos do Antigo e Novo Testamento
estas perguntas. Textos difíceis sobre a morte, já falei. Enfim, sobre o inferno. E aí, como é que é o inferno? É um local para onde as pessoas vão sendo atormentadas? O que a linguagem bíblica reflete sobre esse tema tão importante? E tem muitas outras perguntas respondidas aqui, e você tem a possibilidade de ter gratuitamente essa revista. Então faz o seguinte, agora, para tudo que você está fazendo e manda uma mensagem para 12982444449 e você vai receber sem custo nenhum essa revista que vai ajudar você a entender mais a palavra de Deus. Pastor André, você estava num raciocínio muito interessante no bloco anterior, por favor, segue com ele. Bom, obrigado, pastor Vinícius. Eu ia dizendo que dentro de um contexto de uma comunidade pactual, onde há uma solidariedade corporativa, todos devem seguir as estipulações que o Senhor estabeleceu. É óbvio que, como já o pastor Jonatas mencionou no prólogo histórico, quando a gente olha, por exemplo, a Aliança do Sinai, Deus começa falando que resgatou o povo, libertou da escravidão no Egito. Então, eu não quero aqui eliminar essa questão da graça que antecede a estipulação. É óbvio que Deus nos ama, perdoa os nossos pecados, mas Ele não deixa de nos instruir como deve ser a nossa vida, o que deve ser respeitado em nível individual e a importância disso para a coletividade. Interessante que o pastor Jonatas, resgatando uma fala dele aqui, ele havia dito que na Bíblia a aliança não é feita, ela é cortada. Todas as vezes que na nossa Bíblia parece que Deus fez uma aliança com Davi, Deus fez uma aliança com o povo de Israel, no hebraico está escrito literalmente que Deus cortou uma aliança. E esse corte ele é interessante porque eu já mencionei outra vez aqui no programa, mencionando, por exemplo, lá de Daniel 9, fala que o Messias seria cortado. Essa forma passiva implica a maldição da aliança. Ou seja, dentro dessa estrutura de aliança, em que há estipulações e bênçãos e maldições decorrentes ou não dessa obediência, uma dessas maldições é sofrer a morte, é ser cortado. E interessante que esse corte, o animal que era sacrificado, que era cortado para selar uma aliança, representava, era uma ação simbólica que representava aquilo que deveria acontecer com o transgressor da aliança. Vamos pensar, por exemplo, na aliança de Deus com Abraão, lá em Gênesis 15, em que ele parte animais nos meios e uma tocha fumegante cruza aqueles animais, sendo essa uma teofania, uma manifestação divina, e Deus faz, então, uma aliança com Abraão. Ou seja, Deus se compromete com a sua palavra, coloca a sua vida como penhor, aquele que é eterno, dizendo que se eu não cumprir essa aliança, que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais. Então, todas as vezes que havia um acordo e havia um sacrifício animal, que o animal era cortado para cortar uma aliança, isso era uma ação simbólica de que aquele que transgredisse deveria sofrer as punições, o caret, ser cortado e eliminado do povo. Nesse contexto, é exatamente o que tem que acontecer com Acã. Acã violou a aliança e ele tem que incorrer na maldição da aliança. A consequência do pecado de Acã é a morte, como simbolizada pela própria ideia de aliança, que envolve sempre um sacrifício de animal, né? Aqui nós vemos, no capítulo 6, no capítulo 7, um claro exemplo de como alguém que viola individualmente a aliança coloca o corpo, coloca a igreja, digamos assim, a comunidade de fé numa situação difícil. A gente pode pensar nos dias de hoje, a nossa realidade, como um caso de um escândalo numa igreja local que compromete toda a missão e compromete todo o testemunho de uma comunidade, fazendo com que outras pessoas deixem de ir à igreja ou de conhecer a igreja por causa da atitude de um indivíduo. Eu pergunto para você, a igreja tem responsabilidade sobre esse indivíduo? Sim ou não? É óbvio que a igreja, como um corpo, ela tem que cuidar daqueles membros que têm gerado opróbrio. Não é diferente, a gente precisa entender que a gente vive num contexto pactual, não num pacto como o da aliança sinaítica, mas nós vivemos sobre uma nova aliança e a gente não pode ignorar esse elemento. Agora, essa punição não se deu sem antes Deus garantir misericórdia, né, para Acã. Houve um processo litigioso. Exatamente.
primeiro sinal de alerta, quem sabe, para Acã, teria que ter sido a própria derrota em Ai, né? E aquilo foi uma surpresa para Israel. Por que Israel Ele perdeu? deveria ter ligado. Deveria ter já ligado uma luz ali na mente dele. Mas até então, quem sabe ele poderia ter pensado que foi por causa da estratégia militar que não foi bem elaborada. Mas quando Josué chama o povo e diz o que havia acontecido, tinha alguém culpado no meio do povo, dali em diante, ele já estava consciente de que ele era... A coisa tinha a ver com ele. E com a questão dos objetos condenados, né? Porque o texto Exatamente. menciona isso expressamente. Alguém pegou coisa que estava condenada. Então não tem dúvida a partir desse ponto que era ele, né? Mas mesmo assim há um processo, né? Uma tribo, há um sorteio, uma tribo é sorteada, aí é a tribo dele. Aí depois uma família é sorteada, é a família dele. Tudo isso para dar tempo para ele se arrepender e dizer, né? Ele poderia se manifestar. Ele poderia ter se manifestado, né? E finalmente chega na casa dele. E ele só confessa quando o nome dele praticamente é condenado ali através daquele processo. Então, Deus misericordiosamente, né, está trabalhando com Acã, tentando dando oportunidade para que ele se arrependesse. Isso nos leva a entender que o mesmo Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo Testamento. Há esse contraste, né, entre o Deus do Novo e o Deus do Antigo. Mas quando a gente olha essa situação, esse processo de misericórdia, a gente percebe que no Novo Testamento nós temos uma outra circunstância envolvendo Ananias e Safiras também, né? O pessoal que nos acompanha pode lembrar dessa circunstância em Atos, que eles dedicaram um campo, o valor de uma propriedade para o Senhor, todo aquele valor, mas reteram parte daquela propriedade. E eles também receberam uma punição imediata. Quando eu olho as duas circunstâncias, a gente vai ver alguns paralelos. Do ponto de vista linguístico, é a mesma ação. A gente vai lembrar que a Bíblia hebraica ela é traduzida para o grego, né? Que a gente chama de Septuaginta, essa que é a tradução mais antiga da Bíblia. E o verbo nosphizomai é aquele verbo usado para descrever a ação de Acã. Ele reteve, né, das coisas sagradas, condenadas, né? E no Novo Testamento vai ser o mesmo verbo, nosphizomai, né? Nós temos em ambos casos eles tomando coisas que tinham sido devotadas para Deus, né? Era herem nesse sentido, pertenciam a Deus de maneira peculiar. E finalmente, ambos os incidentes acontecem num momento importante da história. Nesse caso, no início de Israel na Terra Prometida e aqui no início da igreja, né? Então, a gente vê que esse padrão de como Deus lidou no Antigo Testamento não é diferente de como Deus lidou com o pecado de Ananias e Safira no Novo Testamento. Então, Deus sempre é misericordioso, né? Mas justo também. O pecado de Acã, nesse caso, nos lembra que Deus ele não trata o mal com leviandade, né? Deus leva a sério o pecado. E é interessante trazer para o contexto corporativo da igreja, né? Todo o corpo sofre, a influência da igreja, como disse o pastor André, sofre também. Mesmo quando o pecado é oculto, ele traz opróbrio para as pessoas e a congregação sofre. Ou seja, a forma como Josué se dirigiu a Acã como meu filho, quando vai repreendê-lo, quando vai conversar com ele, mostra a verdadeira postura que um líder tem que ter. Apesar de Acã ter ocasionado todo esse contexto de derrota para Israel, o líder, como Josué, ele age com compaixão, mesmo diante de um contexto de juízo, de disciplina, né, de chamar a atenção, e isso é fundamental na liderança espiritual autêntica, que envolve firmeza, mas também graça. Jesus instruiu os discípulos a como agir com o irmão que se desvia. Lá em Mateus capítulo 18, versículo 15, ele diz: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. Então veja, aqui nós temos mais uma referência no Novo Testamento de que Deus não mudou. O irmão continua ainda sendo responsável pelo outro. Então, esse é um ponto que, num contexto pós-moderno, as pessoas têm dificuldade para entender. Que, às vezes, as pessoas acham que é uma questão de invadir a privacidade do outro e de você estar legislando sobre a vida do outro, mas não, numa comunidade de fé, todas as pessoas se cuidam, se amam e preservam a comunhão e a santidade. Há um compromisso individual em que cada um tem que seguir as estipulações
da aliança no contexto. Lembrando que a antiga aliança e a nova aliança só muda a questão da forma, né? As estipulações que Deus deu para Israel continuam sendo as mesmas. Claro que existem algumas questões contextuais que eram específicas, mas a lei dada em pedra foi gravada no coração. Nós vivemos ainda num contexto em que há ordenanças, mandamentos e estipulações para o povo de Deus. E a igreja tem que ter esse cuidado de não apenas preservar o ambiente perante a população que ela tem como público-alvo de alcançar, de testemunhar, mas num compromisso com Deus, ela tem esse dever moral de se apresentar como um sacrifício puro e agradável para Deus. Esse é um compromisso coletivo, de nos apresentar como um povo puro e santo. Existe um paralelo bastante curioso e significativo. Em 1 Reis, capítulo 18, depois da longa estiagem que ocorreu no reino do rei Acabe em função da idolatria, Elias, não é? Elias é seu personagem preferido, né, Jonas? Sei. Elias condenou o pecado de Acabe e, como consequência, uma longa estiagem veio em decorrência das maldições da quebra da aliança. Veja, Acabe era um rei próspero em Israel e ele estava devotando a prosperidade em Israel à sua capacidade e a Baal, que era o deus que ele adorava por influência da sua esposa Fenícia. Uhum. E aí o que acontece? Elias disse, não vai chover mais em Israel. E ficou 3 anos e 6 meses sem chover. E quando Acabe se encontra com Elias, Acabe usa a expressão, és tu o perturbador de Israel? E Elias diz para ele, não sou eu que tenho perturbado Israel, mas você que tem perturbado porque tem seguido, abandonou os mandamentos do Senhor, ou seja, quebrou a aliança e tem seguido os Baalins. E o paralelo curioso está em 1 Crônicas, capítulo 2, no verso 7, que diz o seguinte, numa genealogia, os filhos de Carmim, Acã, o perturbador de Israel, que pecou na coisa condenada. Então nós entendemos o que é a perturbação de Israel aqui. Perturba-se o povo de Israel, Israel é a nação corporativa que sofre com a perturbação quando se quebra a aliança. No caso de Acabe, idolatria claramente. No caso de Acã, também idolatria, porque o que ele fez ali, a cobiça dele, e a Bíblia vai dizer no Novo Testamento que a cobiça é idolatria, então ele cobiçou aquelas coisas condenadas que não deveriam ser tomadas e ele as toma para si, as esconde e ele estava sendo idólatra tal como Acabe. E o pecado de ambos, do rei e de um membro do povo, geraram maldição para Israel. Um ponto interessante a ser considerado aqui é que Acã, quando ele confessa o seu pecado, finalmente tudo converge ali para ele não demonstra um arrependimento genuíno. A circunstância o levou à confissão. E a confissão sem arrependimento é apenas uma admissão de culpa. Ela não é uma conversão, ou seja, Deus está buscando corações quebrantados e genuinamente convertidos. E isso me chama muita atenção porque quando nós temos uma conversão, a gente tem uma mudança de rota, uma mudança de rumo. E Deus deu todas as chances para Acã e para a família dele, inclusive. E isso traz um ponto que eu queria destacar, é que a família de Acã teve a oportunidade de... Eles sabiam, né? Eles sabiam e encobriram. Então, muitas vezes, no contexto da igreja mesmo, tem pessoas que sabem do pecado, estão encobrindo o pecado e não vão, às vezes, como Mateus 18 recomenda lá, de molestar aquele que está errando, enfim, e todo o desagrado de Deus pode vir sobre isso. Pastor Nilson, eu acho que o seu ponto é muito importante. Nós não podemos naturalizar o pecado. Nós não podemos achar que o pecado é uma coisa normal. Então, o que aconteceu na família de Acã certamente foi isso. Não, ele pecou, mas tudo bem, vamos deixar quieto aqui, não tem problema, nós vamos nos beneficiar disso. Eles não se deram conta da maldição ampla, tanto para a família deles, mas especialmente para o povo. Então, isso eu acho que é um recado muito importante para nós, né? Nós vivemos numa sociedade individualista e é muito difícil nós vivermos corporativamente. A igreja deve ser isso, mas pelo menos em nossas famílias. Nós não podemos ser indiferentes às questões morais graves que estão acontecendo dentro da nossa casa. Às vezes tem pessoas se afundando num vício, no pecado, dentro da nossa casa, debaixo do nosso nariz, e nós estamos simplesmente achando que isso é uma coisa normal, assim caminha a humanidade. Às vezes vícios como pornografia, vou citar algumas coisas aqui, não é? Outros vícios que envolvem bebidas alcoólicas, drogas, as pessoas estão
E as famílias estão achando que isso é uma coisa que dá para conviver. Nós precisamos ter uma atitude de amor, e o amor se manifesta na correção, no cuidado e na ajuda para que as pessoas possam abandonar isso, porque nós vamos ser beneficiados e a sociedade de forma geral também o será. Nesse ponto é bem interessante porque a família de Acã padece com ele. Exato. Há uma questão aí da solidariedade da família, fazendo com que, né, por influência dele, os filhos, né, os demais componentes aí da família, eles acabem incorrendo no pecado de Acã. Agora, será que Deus foi injusto ao agir dessa forma? A gente vê um exemplo curioso, que é o da família de Corá, lá em Números, capítulo 26, versículo 11, na qual os filhos são preservados. Então, veja, aqui há uma influência, talvez, a gente não tem como afirmar isso, mas por que em um caso os filhos viveram e apenas Corá foi condenado, e no outro caso nós temos aqui Acã e toda a sua família sendo condenados? Talvez uma resposta possível para isso seja o fato da influência familiar, né? Talvez a família tenha sido condescendente. Será que os familiares não haviam visto os objetos condenados? Será que eles não haviam tentado persuadir o pai, o esposo? Porque eles se omitiram quando as famílias começaram a ser apontados, o clã, a família, a tribo? Então, eu acho que esse é um ponto para a nossa reflexão. Excelente ponto. E realmente temos que pensar na nossa responsabilidade como entes familiares, na nossa família, também na nossa igreja e na sociedade de forma geral. Vamos fazer um breve intervalo. O programa Lições da Bíblia volta já já. Você sabe o que é o projeto Anjos da Esperança? Esse é um projeto essencial para que a Novo Tempo continue transformando vidas através da mensagem de Cristo. São doadores de todo o Brasil que nos permitem ter os recursos financeiros necessários para cuidar de cada detalhe das nossas produções. E tudo isso se torna realidade com a sua ajuda. E por isso a sua participação, ela é tão importante. Sou anjo, sou Novo Tempo. Estamos de volta agora para o último bloco desse programa tão especial. E a nossa gratidão a você que é Anjos da Esperança, que tem ajudado a manter a Novo Tempo no ar, levando a mensagem de salvação para cada vez mais pessoas. Se você ainda não é Anjo da Esperança, manda uma mensagem para o número que está aparecendo agora na sua tela e a nossa equipe vai atender você com muito carinho e vai ajudar você a fazer parte dessa corrente do bem que tem levado Jesus Cristo a todas as pessoas por meio das ondas amigas da Rádio Novo Tempo, do sinal da TV Novo Tempo, também das mensagens que são enviadas pela a internet do Novo Tempo. Você é um anjo da esperança, você faz parte dessa missão. Muito bem, vamos continuar, pastor Jonatas. Estávamos conversando sobre o pecado de Acã, não é? E vamos detalhar um pouquinho esse tipo de pecado, porque a Bíblia fala de tipos diferentes de pecado e esse é um pecado que Acã cometeu, que é um pecado gravíssimo. É verdade. O pecado, ele tem muitas manifestações, inclusive várias palavras, né, em hebraico para pecado na Bíblia. Você tem ratat, ou ratat, que é normalmente traduzido como pecado, né, normalmente. Você tem avon, que normalmente se traduz como iniquidade, pechar, como rebelião ou transgressão, né? Essas palavras não são definidas no dicionário, mas contextualmente, né? E contextualmente a gente percebe que esses pecados, eles vão até de uma falha não intencional, né? No range, né? De uma falha não intencional até uma rebelião aberta contra Deus, né? Há um texto em Números capítulo 15, verso 30, eu acho que valeria a pena a gente ler aqui rapidamente, que fala do único pecado para o qual não há expiação, não há perdão. Né? Seria o equivalente ao pecado contra o Espírito Santo no Novo Testamento, né? E inclusive diz respeito basicamente à mesma situação. Em Números capítulo 15, verso 30, nós lemos assim: mas a pessoa que fizer alguma coisa deliberadamente, quer seja dos naturais da terra, quer dos estrangeiros, está blasfemando contra o Senhor. Blasfemar contra o Espírito Santo, aqui blasfemando contra o Senhor. Tal pessoa será eliminada, keret, né? Karat, o verbo karat será eliminada do meio do seu
povo, pois desprezou a palavra do Senhor. E aí continua, né? Aqui, fazer alguma coisa deliberadamente traduz uma expressão hebraica também muito gráfica, como a ira divina, né? É o pecado, alguma pessoa que pecar ou fazer alguma coisa com a mão erguida, né? E o que é fazer alguma coisa com a mão erguida? Né? Basicamente, é deliberadamente Assumir que está fazendo. assumir. Né? Eu fiz, não me arrependo e faria de novo. É o dolo, né? Pecado. Exatamente. Então, esse pecado não contém nenhuma previsão de sacrifício para ele, porque essa pessoa não... Por que não existe? Não é necessariamente pela gravidade do pecado em si, é um pecado específico, uma ação muito grave. Ela não errou o alvo, ela quis fazer daquilo. Ela quis fazer aquilo. Tem a ver com a atitude, né? Eu não posso receber perdão se eu não me arrependo. E se eu peco com a mão erguida, então... Que é o que exatamente o que Paulo diz exatamente em Hebreus capítulo 10, versículo 26. Ele diz, porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário. Aí ele vai dizer da punição divina, né? Resta apenas isso. Por quê? Porque aqui é o mesmo caso. Ele está vivendo deliberadamente. Para quem peca e se arrepende, tem o sacrifício. Mas para quem quer viver deliberadamente em pecado, já não resta sacrifício. Há outro aspecto muito importante sobre a natureza do pecado nessa história, que o autor aqui, ele traz pra gente, da lição, que é esse paralelo entre a ação de Acã e a ação de Eva, né, no momento da tentação. Ambos olharam, ambos desejaram e ambos tomaram, né? Então, uma coisa muito interessante é quando nós vamos para a narrativa do capítulo 1 e capítulo 3 de Gênesis. No capítulo 1 de Gênesis, Deus olha e declara algo bom, né? No capítulo 3, Eva agora tomando o lugar de Deus, ela olha, ela deseja como Acã e ela declara algo bom, né? Então, apesar de em Gênesis capítulo 3 não haver a palavra pecado, a narrativa como um todo nos ensina o que o pecado é. É tomar o lugar de Deus e dizer para nós mesmos o que é bom. Essa mesma sequência de ações vai aparecer em Gênesis capítulo 6. Os filhos de Deus viram, declararam bonitas, que elas eram bonitas, é a mesma palavra hebraica para tov, né? Para tov, que aparece em Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2, e eles a tomam em casamento. Então, nesse contexto, George Knight ele tem uma ideia muito interessante no livro Pecado e Salvação. Ele fala do pecado em letra maiúscula e pecado em letras minúsculas, né? O pecado em letra maiúscula é essa vontade humana de tomar o lugar de Deus. Isso tem diversos sintomas. E na maioria das vezes a gente está tentando resolver os sintomas, mas não ataca a raiz do problema, que é assumir o lugar de Deus e dizer pra gente o que é bom, né? E é isso que Acã está fazendo aqui, porque Acã está declarando algo É curioso porque aqui, o texto está aberto aqui em Josué capítulo 7, verso 21, e diz literalmente, quando vi, e aí a Eva viu o fruto, né? Entre os espólios, uma boa capa babilônica. Ele faz uma classificação. Ele a classificou como boa capa. Algo que Deus tinha condenado, e tinha dito que não era bom. E para ele como era o caso do fruto, da árvore do conhecimento do fruto. Que ela disse que era bom. Quando a gente pensa na história do Gênesis, você tem ainda o papel da serpente, né? Porque nessa linha, quem vem falando no capítulo 1 é Deus. E no capítulo 2, quem inicia falando, Vaiomer, em vez de ser Elohim, o sujeito, é o capítulo 3, né? Quem começa falando é a serpente. Então, no capítulo 1 é Deus quem diz. No capítulo 3 é a serpente. E ela distorce o que Deus disse. Deus disse que todo que comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, lembra da aliança? Você tem uma estipulação. Deus cria, dá uma estipulação. Quem comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morreria. Aí a serpente diz o quê? Não vai morrer. Então, nesse sentido, o pecado sempre é uma desconfiança de Deus. Como se Deus estivesse nos privando de uma coisa boa, que a gente agora queria ter acesso e não tem, né? Então, quando nós desconfiamos da palavra do Senhor, nós entramos nessa mesma espiral, né, de pecado que gerou consequências terríveis, né? Existem palavras muito, muito fortes aqui na descrição que o próprio Acã faz, né? A gente estava mencionando, via capa, uma boa capa babilônica, aí depois ele fala do ouro e da prata, e ele diz que cobiçou
e tomou. Você já mencionou isso, né? E ele diz, eis que estão escondidos. O pecado sempre tem essa dimensão de oculto, né? Não pode ser revelado porque é errado. Ele sabia que era errado, por isso ele esconde. E aqui o texto diz que ele escondeu na terra, no meio da minha tenda. E aí, de novo, a dimensão corporativa. Quem morava naquela tenda ali... Não viu isso? Era a família inteira. Então, ele colocou... E eu acho que a expressão no meio, né? Ou seja, estava no centro da casa dele. Então, o pecado foi enterrado no centro Enraizado da ali, família. Enraizado no meio, sabe? O fundamento daquela família era pecaminoso. Interessante que Deus, ele transforma, nesse caso que é a derrota de Israel, né, da nação por causa do pecado de Acã, numa oportunidade, né? Vai falar do Vale de Acor, que é um vale de desgraça e se torna uma porta de esperança. E o fracasso em Ai não é o fim, porque tornou-se lição para o futuro ali. Então Deus pode também transformar os nossos maiores fracassos em instrumentos de ensino e também instrumentos de crescimento. E esse é um processo de vitória. A vitória em Ai mostra que o nosso sucesso espiritual não vai depender de meios extraordinários, mas da fé prática, da fé simples, da confiança. Tanto é que quando Israel volta a obedecer, volta ao foco, Deus volta a dar vitórias para eles de novo. Verdade. Agora, tem um ponto interessante aqui, você mencionou, pastor Nilson, o Vale de Acor, né? Tem um trocadilho, porque o nome Acã, em hebraico Ahan, tem uma variação. Lá em 1 Crônicas, no capítulo 2, versículo 7, ele é chamado de Ahar. E é interessante, porque a palavra perturbador é Oher. Então é Ahar, Oher, Israel. Acã, ele se torna o paradigma do que é a perturbação de Israel. E por isso o vale é chamado de Emek Ahor. Então, Ahar, Oher, Ahor. Né? Você tem aqui, a Bíblia faz muitos desses trocadilhos. Então, aquele lugar de desgraça recebeu o nome de Acã. Ou está associado ao nome de Acã. Deus é especialista realmente, né, em transformar. A gente veja vários exemplos aqui em falhas humanas que Deus aproveita para transformar em bênçãos, né? Ele realmente é o Deus dos reversos. E isso é muito evidente em Oséias, né, no capítulo 2, verso 15, aonde Deus fala que transformaria o vale de Acã no vale de esperança, né? Então eu acho que essa é uma linda porta de esperança. Uma porta de esperança, né? Essa é uma linda atitude de Deus, né? Como Deus é capaz, com a sua soberania, com a sua sabedoria e seu amor, né? Transformar situações tão ruins em oportunidades, né? De crescimento e de lições. Eu vejo um texto aqui interessante para a gente compartilhar com quem está assistindo, né? Josué 7,6 vai dizer assim, ó, 7,6. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué, Senhor Deus, por que, com efeito, fizeste passar esse povo do Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazeres perecer? Antes nós tivéssemos contentado em ficar além do Jordão. Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão, desarraigarão o nosso nome da terra. E então, o que farás ao teu grande nome? Você vê aqui que Josué meio que conecta com o Êxodo, né? A reclamação do povo ali, o Senhor nos tirou do Egito e tal, nos trouxe para cá. Mas a preocupação de Josué aqui é com a reputação de Deus. Né? Defender a reputação de Deus. Israel foi colocado como se fosse um farol para as nações. E agora havia uma missão aí. As nações precisariam conhecer a reputação de Deus e Josué está com essa preocupação. Um líder genuíno preocupado. O que dirão do seu nome, né? Josué começa reclamando como a geração do Êxodo, né, que morreu no deserto, mas termina intercedendo como Moisés. E nesse sentido ele vai se tornando esse líder como Moisés, né? Mais preocupado com a reputação do nome divino do que com a sua própria fama ou as circunstâncias. E esse, para mim, é o grande problema do pecado de Acã. A gente pensa no pecado de Acã no ponto das consequências que esse pecado trouxe para ele e para sua família. Mas olhando a grande foto, né, a grande imagem, a gente percebe que não, é o nome de Deus que está em jogo, né? Então, e nós precisamos levar a sério a glória do nome de Deus. Eu fico pensando que quando nós cometemos um pecado e nos arrependemos, na maioria das vezes as pessoas pensam nas consequências que esse pecado vai trazer, mas o arrependimento genuíno
é aquele que leva a pessoa a se preocupar com a glória de Deus, com a reputação de Deus. E eu me lembro que quando José foi tentado, né, pela esposa de Potifar, ele não pensa na quebra do 7º mandamento ou nas consequências que isso pode trazer para ele. A primeira coisa que vem na mente dele, como eu posso fazer isso contra o Senhor, né? Contra o Senhor? Como eu posso pecar contra o Senhor, né? Então essa é uma preocupação genuína e eu acho que ela é expressa nessa fala de Josué. Resgatando uma fala do pastor André, que eu achei muito interessante, acho que vale a pena enfatizar, é que quando há um pecado na congregação e esse pecado se torna público, a missão dessa congregação ela fica prejudicada na comunidade, às vezes até na cidade, a depender da influência dessa pessoa, às vezes até na nação, a depender da influência dessa pessoa. Aqui, a preocupação de Josué era, a missão de Israel é fazer a glória do Eterno iluminar as nações. As nações precisam conhecer sobre ele. Então, quando acontece o pecado em Acã, toda a nação agora é desmoralizada. Veja como um pecado pode ter dimensões, né? Ter camadas que vai como se fosse uma reação em cadeia, né? É verdade, o pecado é gravíssimo e deixa consequências muito ruins e eternas para aqueles que não se arrependem. Mas nós louvamos a Deus pela graça de Jesus Cristo, que oferece perdão e nova chance e mais uma oportunidade para aqueles que realmente reconhecem que pecaram e que precisam do perdão e da graça divina. Eu não sei como está a sua vida nesse momento, eu não sei o que você está sentindo, como está a sua relação com Deus, se há algum pecado escondido debaixo da sua tenda, no meio da sua casa. Esse é o momento que Deus dá a você de desenterrar esse pecado, reconhecer o seu erro, pedir perdão e receber renovação espiritual. Essa promessa, essa oferta graciosa de paz e de perdão está na Bíblia. Isso está na Bíblia, é bom para você. Eu te espero na próxima semana, que Deus te abençoe muito. Forte abraço e até lá.